Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, em tuas mãos nós colocamos o teu servo mais uma vez. Cremos, a Deus, que o teu servo tem nos dado, nos tem palavra, que o Senhor já tem dado. Usa o teu servo neste momento, fala ao nosso coração, para a tua igreja neste momento. Queremos ser, ó Deus, confrontados pela tua palavra, animados pelo teu Espírito, encorajados pelo Senhor, a aplicar aquilo que o Senhor nos falar nessa noite. Abençoa o teu servo, abençoa a sua igreja. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém? Dando para escutar bem aí atrás? Irmãos, queria convidar os amados a ver nossas Bíblias em Tiago. Tiago 1. Estaremos lendo o versículo 1 até o 11º. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tenho por motivo toda a alegria por passares por várias provações, sabendo que as provações da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que jamais sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá-lhe liberalmente e prosperará. Será concedida. Peça, porém, com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante a onda do mar, impedida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimos todo, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levantará com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, desfalece da formosura de seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Maravilhoso Deus e Pai, queremos mais uma vez estar orando ao Senhor. Queremos que o Senhor possa nos tocar aos nossos corações, possa nos conduzir ao decorrer dessa palavra, que o teu Espírito Santo possa pairar em nosso meio, e que a tua palavra possa ser conduzida, Deus, assim venhamos levados para nossas casas como estilo de vida e assim como mudança, para assim estarmos mais parecidos com o Senhor. Te agradeço por tudo, esteja conosco hoje e sempre. Amém. Queridos, vamos podem se assentar? Queria pedir uma ajuda, aqueles que puderem, deixar nossas Bíblias abertas, e prometo que seremos bem rápidos, e vamos estar passando ponto a ponto, e queria que os irmãos acompanhassem, as crianças que estão aqui conosco hoje, mas que os irmãos fizessem o possível para estarmos mantendo a atenção aqui, amém? Amados, o primeiro ponto, vemos essa carta aqui de Tiago, é uma carta bem completa, e é uma carta também muito bem direcionada, essa carta de Tiago, né? E aí, até então, para a gente começar a entrar nesse texto, precisamos entender quem foi esse Tiago, quem foi o autor dessa carta, né? O autor dessa epístola. A carta de Tiago ela é composta por 5 capítulos. É uma carta pequena, porém uma carta muito intencional, uma carta muito prática. Todos os assuntos elaborados aqui realmente é sobre estilo de vida e mudança. Então, as práticas que a gente precisa colocar em ação, é isso que nos deixa que essa carta ela é tão verdadeira e tão atual, e o que nos acaba trazendo hoje um grande aproveito para a nossa igreja. No Novo Testamento, vemos 3 Tiagos sendo citados. O primeiro Tiago, para saber quem foi o autor dessa carta, vemos que é o Tiago, irmão do apóstolo João, Tiago, filho de Zebedeu.
Porém, a gente acaba descartando a hipótese de Tiago ser o autor dessa carta, porque Tiago ele acabou morrendo muito cedo, e essa carta foi escrita mais depois. Vemos também Tiago, filho de Alfeu. Porém, Tiago, filho de Alfeu, não teve nenhuma aparições, não teve nenhum grandes feitos assim também, mesmo que a palavra nos mostra. Então a gente acaba também descartando, sobrando Tiago, irmão de Jesus, aquele meio irmão de Jesus, né? Sabemos que Maria, assim como José, tiveram outros filhos após ter concebido Jesus e ter sido guardado aquele período em si, ela teve outros filhos. Tiago, amados, por ser irmão de Jesus, ele escreveu essa carta totalmente intencional, vamos ver mais à frente, e esse Tiago, embora seja irmão de Jesus, ele não teve um encontro tão rápido assim como a gente imagina com Jesus. Tiago ele passou um tempo em si, durante a sua vida, para depois ele ter aquele encontro mais real com Cristo. Imagina uma pessoa que também foi criada diretamente ali, a palavra do Senhor nos mostra com clareza assim, como que foi a infância de Jesus, mas Tiago, de fato, foi seu irmão, né? Brincava talvez com as mesmas brincadeiras, Jesus também estava juntamente ali, dormindo junto, então tinha aquela aliança, tinha aquele convívio assim, e depois, mais à frente, quando chega que Jesus já se partiu, foi batizado, e já voltou fazendo aqueles grandes feitos, embora eles adoraram aqueles grandes feitos, mas ele não reconheceu ainda Jesus naquele período como Deus. Então Tiago passou um período ali para assimilar essas informações. A gente vê ao decorrer do texto aqui mesmo, que João, né, ele acaba, tanto João quanto Lucas, ele coloca que os seus irmãos não criam nele, né? João 7,5. Marcos 3,20 também fala que a família de Jesus naquele feito em que eles acharam que Jesus estava fora de si, eles tentaram controlar e tal, eles entendiam que talvez o que eles estavam colocando em prática, eles não conseguiram compreender perfeitamente Jesus como Messias. Então nesse momento, por mais que ele era o irmão de Jesus, ele não compreendeu aquele chamado na vida dele, ele precisou de um pouco mais de informação. Quando a gente vê que Jesus também foi crucificado, a gente depara também que Jesus, quando João acaba escrevendo, que Jesus não estava com Tiago ali. Maria estava ao lado de João, Jesus estava sendo crucificado, mas Tiago não estava presente. Quem estava era apenas João e Maria. Assim como Jesus olhou para João e falou assim: João, essa é tua mãe, né? E coloca para Maria também, que fala: ele é teu filho. Ele estava dando para João cuidar de Maria. Então Tiago também não apareceu ali. Então, embora isso, a gente pode olhar que todo o ministério de Jesus, Tiago não teve uma aparição tão exata assim diante de Deus. Às vezes que eles apareceram de fato, foi no momento que eles não estavam acreditando naquele chamado ou compareceram como Deus. E vemos Tiago mais à frente, amado, que toda essa história mudou. 1 Coríntios 15, 7, né? Tiago ele teve um encontro, Paulo fala que Tiago teve um encontro com Jesus após a ressurreição dele. Então, muito provavelmente, nesse momento que Tiago acabou se convertendo a Cristo, entendendo Jesus como Senhor, como Salvador, assim como Deus, assim como ele acaba colocando aqui no primeiro capítulo. Então isso acabou mudando todo o contexto de vida de Tiago ali, e Tiago realmente acabou ficando fervoroso, temente ao Senhor, e vemos um Tiago totalmente diferente do que eu acabei de falar para vocês aqui. Em Atos dos Apóstolos, os irmãos começam a olhar, Tiago foi aquela pessoa que realmente levantava a bandeira do cristianismo ali. Em Jerusalém, Tiago teve grande influência no primeiro exílio da igreja, Tiago foi um dos líderes. Então Tiago, de fato, ele vestiu a camisa, ele foi aquela pessoa que representou, após ter tido, né, esse encontro real com Cristo, né, ter tido esse encontro real com Jesus. E Tiago, ele acabou passando a imagem totalmente que tínhamos dele. Primeiro ele era um credo, ele acabou se tornando um crente. E de crente, Tiago acabou se tornando um grande líder. E desse grande líder, Tiago acabou se tornando um grande servo, assim como ele diz aqui no primeiro capítulo. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus. É aquele que acaba comparando, primeiro que ele se coloca como servo. E no segundo ponto, ele acaba se comparando aqui Deus com Jesus. E interessante que ele poderia muito bem colocar aqui Tiago, irmão de Jesus, meu irmão de Jesus, não. Ele colocou como servo. Então, o primeiro ponto, entendemos que precisamos nos colocar como servo, não como líder, não colocou como irmão, ele se colocou como servo de Deus. Então, na cadeia, entendemos que vamos ser, no final, servo de Cristo. E Tiago, ele acabou trazendo aqui para a gente contextualizar os amados, para quem Tiago estava escrevendo e qual foi o momento que essa carta foi escrita. Essa carta, a palavra do Senhor nos mostra que ela foi escrita entre o ano 44 ao ano 60 depois de Cristo. E essa carta ela foi escrita para um povo
judeus que haviam se convertido ao cristianismo. Ele colocou aqui, ó, Tiago, servo do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Essas 12 tribos, ele faz uma metáfora às 12 tribos de Israel. Então você pode olhar que toda a carta de Tiago, ele traz muito significado referente à lei judaica, porque esse grupo que ele fala diretamente são judeus que se converteram provavelmente lá em Atos dos Apóstolos, em Pentecostes, quando Pedro estava pregando. Esse grupo se converteu ali, e aquele grupo, ao passar do tempo ali, provavelmente também após a morte de Estevão, né, que a gente acaba se deparando também, esse grupo acabou de fato se dispersando. Tinha muitos judeus que vieram de toda a parte em si, acabaram se convertendo e, de acordo com a morte de Estevão, acabaram se dispersando e ficou apenas os apóstolos. Então imagine nós que esses judeus acabaram saindo dali dessa correria toda, né? Vamos colocar assim, e não foi por vontade própria. Quando a gente acaba mudando, indo para um lugar, a gente pensa em quê? Em qualidade de vida, a gente acaba optando talvez em ter uma vida melhor para a nossa família, mais próximo talvez de comércio. É uma opção nossa. Você imagina que aquelas pessoas se converteram ao cristianismo e tiveram que abandonar. Hoje é muito fácil colocarmos Jesus como Deus, colocarmos Jesus como próximo a Deus, como Pai. Você imagina uma igreja do primeiro século, a dificuldade que era isso. Imagina as pessoas que eram judeias, elas se converterem e falar que de fato agora eles pertencem a Jesus, que Jesus de fato é Deus. Hoje parece ser simples, mas um dos motivos da acusação de Jesus foi que ele se comparava a Deus. Isso era muito perigoso falar naquele tempo. Então esse povo, eles de fato acabaram se dispersando, acabaram perdendo, suas famílias, estabilidade, emprego, segurança, apenas por amor à palavra de Cristo. Esse povo estava disperso, então Tiago escreve para eles. Coloca alguns pontos aqui do que eles estavam passando, era algo que eles precisavam dessa palavra naquele momento. Eles precisavam desse confronto, eles precisavam desse conforto para que eles pudessem sustentar as provações que eles estavam tendo. Então Tiago começa a trazer para a gente uma série de informações aqui, que a nossa fé ela precisa estar voltada em cima das práticas que a gente precisa fazer. Essa fé nossa ela precisa de fato estar sustentada na dependência de Deus. Essa fé nossa ela precisa de fato estar sustentada naquilo que Deus quer para nossas vidas. E aqui no primeiro dessa passagem, primeiro capítulo e até o capítulo de número 3, número 4, a gente vê muito aqui trazendo de forma muito clara para nossas vidas aqui a provação na vida cristã. E mais para frente, do 5 até o 7, ele traz para a gente aqui também sobre sabedoria. E depois, do 9 para frente até o 11, ele traz sobre riqueza, riqueza e pobreza, essa relação. Acredito eu, amados, que a gente tem que colocar todas essas partes, a gente vai tentar adiantar aqui para ser o mais rápido possível. Então diz assim no versículo 2: Meus irmãos, tenham por motivo de toda alegria o passar por várias provações. O primeiro ponto que trazemos para a igreja aqui, que precisamos estar alegres diante das provações. Elas são instrumentos para o nosso bem. Imagine nós falarmos de alegria e provação. Realmente parece que essas duas palavras não podem estar na mesma frase. Eu falar de estar alegre, ou melhor, passar por essas provações, tende por motivo de toda alegria passar por essas provações. Parece que de fato não combina. E era isso que Tiago estava passando para aquele povo que realmente estava sendo provado. E quando trazemos para nossas vidas aqui, é uma verdade, quando olhamos para a história, olhamos para Cristo, olhamos para os profetas, os apóstolos, que todos eles falaram que vamos passar por provações. Vamos passar realmente por dificuldades, vamos passar por momentos complicados, e eles trazem isso que faz parte da vida cristã. É coerente à vida cristã. Quando coloca que meus irmãos têm por motivo toda a alegria ao passar por várias provações. E quando ele coloca aqui, primeiro ponto, que vamos passar por provações. A provação na vida do cristão, ela não é um motivo de olhar e falar assim, talvez vamos passar. Não, vamos passar, e são por várias. Talvez essa aprovação vai ser uma aprovação um pouco maior, talvez a aprovação das nossas vidas vai ser um pouco menor, mas de fato todas elas vão passar por nossa vida. No primeiro ponto, precisamos entender que isso vai ser normal na nossa vida. Porque quando não entendemos que de fato a aprovação ela precisa ser normal ou encarada de forma normal, a gente acaba caindo no erro da murmuração.
Mas claro que a gente sabe que não é fácil passar por uma provação, mas ela é normal na vida do cristão, porque ela é coerente à vida de um cristão. E aí quando o Tiago começa a trazer aqui para eles aqui, eles vão passar por várias provações, não serão nenhuma, nem duas, nem três, são várias, modelos diferentes de provação. E aí a gente começa a olhar no versículo 3 aqui, que diz assim: sabendo que a provação de vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então a gente vê aqui que primeiro é sabendo que a provação, esse saber aqui não é simplesmente o saber da gente entender o motivo que estamos passando pela provação. O saber é da gente entender, de certa forma, não pedagógica, que o que estamos passando ali há um momento muito maior e há um direcionamento divino que Deus quer que passarmos por ali, porque Ele quer nos ensinar algo ali na frente. A palavra do Senhor nos mostra aqui que Deus estava tratando aquele povo, Deus estava tratando aquelas pessoas para que eles pudessem oferecer muito mais ali na frente. Deus estava tratando através aqui de Tiago, que aquele povo, eles foram presos muitas vezes na igreja primitiva, e eles eram lançados dentro da arena com vários leões ali, e eles iam rindo porque eles sabiam que eles estavam representando Cristo. Aquele povo, eles eram queimados, eram pendurados em postes, mas eles sabiam que eles estavam representando Cristo. Aquele povo, de fato, ele era perseguido, decapitado, eles sabiam que eles estavam representando Cristo, porque Deus estava provendo deles perseverança na palavra. Então, automaticamente, eles estavam sendo um pouco mais resistentes. Então, eles precisavam passar por esse momento. Essa era a provação que eles estavam passando. Então, eles entenderam que, de fato, aquela provação, eles precisam compreender, mas precisamos entender que a provação é um motivo e é um ensinamento do Senhor. A provação, imagine que o Senhor, Ele nos molda, e a intenção de Deus é nos fazer ser mais próximo de Cristo. E quando Ele está nos fazendo ser mais próximo de Cristo, Ele precisa usar uma ferramenta para poder nos lapidar. E quando Ele usa essa ferramenta é chamada provação. É um momento em que estamos ali nos moldando para que venhamos representar de forma mais clara e objetiva. É um momento em que estamos tirando talvez aquela cobertura, aquela casca do antigo homem e nos tornando mais próximo a Cristo. E realmente vai acabar doendo, vai acabar sendo desconfortável. Essa é a aprovação que o Senhor nos coloca. A aprovação que Deus traz sobre as nossas vidas, de maneira nenhuma vai ser para nos apontar ou para tirar de fato a capacidade de sermos melhor. É para nos ensinar. Talvez uma tentação que o inimigo colocou que você está passando, a tentação é provar que você não pode passar. Deus coloca a aprovação na nossa vida para nos mostrar que somos capazes. E precisamos estar voltados a Ele. Então aqui ele começa a trazer algumas outras informações. Precisamos, Deus nos atende aos nossos pedidos. A gente sempre pede ao Senhor uma vida tranquila, uma vida calma, uma vida serena, e não está errado pedir. A gente sempre pede ao Senhor que de fato esteja conosco, nos abençoando, não está errado pedir. Mas a palavra do Senhor nos mostra aqui que o grande compromisso de Deus é nos dar de fato aqui a perseverança na nossa caminhada. Ele vai continuar nos abençoando, mas o grande objetivo é nos dar perseverança, que é o que vamos precisar quando enfrentarmos problemas. A perseverança, ela conduz a uma maturidade cristã. A perseverança, ela faz parte do nosso contexto. Hoje, quando temos nossos filhos, você acaba deixando eles um pouco livres, assim, né? Você acaba dando oportunidade para que eles possam crescer, que eles possam errar, para que eles possam cair, para que eles possam se divertir, mas automaticamente você vai estar ali passando algumas dificuldades para eles, para que eles possam amadurecer. E nós não somos diferentes. Estamos na presença do Senhor, o Senhor está nos dando uma oportunidade de amadurecimento. Quando a palavra do Senhor fala que precisamos nos alegrar, quando o Tiago traz que precisamos nos alegrar as provações, é entendermos que o Senhor está dando uma oportunidade de amadurecimento na sua fé. Estamos dando uma oportunidade de estarmos mais próximos dele, está tirando essa parte que está nos impedindo de ter um relacionamento mais sério com ele. Imagine que as provações precisam ser uma oportunidade, ser perfeito e íntegro, sem falta de nenhuma coisa. Deus usa as provas para formar um caráter. Isso é mais uma ferramenta do Senhor, é uma formação de caráter. Não vamos dar espaço para a murmuração. A murmuração e fugir da prova é atrasar o crescimento. Precisamos entender que isso faz parte do nosso processo. Ninguém está dizendo aqui que é fácil, ninguém está dizendo aqui que é tranquilo. Deus sabe o sofrimento que cada um está passando, a prova que cada um está passando. Mas o que a palavra do Senhor está nos mostrando essa noite, não é o que eu estou falando, é o que a palavra do Senhor nos traz essa noite, é que precisamos entender que não podemos murmurar, que acaba atrasando
lapidação o Senhor está fazendo na nossa estrutura. A palavra do Senhor nos mostra aqui também, Pedro, ele usava, falava assim que precisava aquecer o fogo e botar um metal sobre ele para que fosse purificado, para que tirasse toda aquela sujeira, para que o metal se destacasse. Então não tem nenhuma mudança sobre a nossa vida se a gente não for colocado desconfortável, for colocado à força, ao confronto. Precisamos entender que esse confronto é para o nosso bem. Precisamos nos alegrar, porque há uma pessoa que está cuidando de nós. E talvez esse sofrimento da nossa vida seja o nosso filho, talvez o sofrimento da nossa vida hoje seja o nosso emprego, seja a nossa casa, seja o problema do nosso casamento. Esse sofrimento, Deus está nos moldando para ser um motivo de riso, um motivo de gargalhada, um motivo de que ficaremos felizes por ter passado por essa provação. É apenas uma oportunidade que o Senhor está nos dando. E Ele continua trazendo aqui no versículo 4. Ora, perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e nada deficiente. Então essa perseverança, ela precisa ser completa. Entendemos aqui que os apóstolos, pela história falaram que a gente passaria por problemas, mas não precisamos nos alegrar, porque esse motivo, ele é real. A perseverança na nossa vida, precisamos entender que ela precisa ser completa. A gente acaba começando uma semana muito bem estruturados, muito bem felizes, muito alegres com a coisa que queremos, o objetivo. Talvez na igreja entendemos que um projeto que está lançado, a gente acaba abraçando, mas dá 2 domingos depois a gente já não quer mais continuar, já não quer mais dar sequência. O que Tiago estava trazendo para eles aqui, que a perseverança deve ser de ação completa, não pode ter nenhum intervalo, precisa ter continuidade. A perseverança precisa fazer parte das nossas características. O Senhor vai nos promover essa perseverança depois que a nossa fé for confirmada. Para termos perseverança no Senhor, precisamos pedir com fé. E essa fé precisa ser confirmada. Quantas das nossas orações têm sido com fé fervorosa diante do Senhor? O que temos pedido diante de Deus? Será que temos pedido perseverança para passarmos por essa dificuldade? Ou temos pedido ao Senhor para nos livrar da dificuldade? Será que temos hoje pedido ao Senhor perseverança para poder lidar com quem está ao meu lado? Ou eu tenho pedido ao Senhor para me livrar daquela pessoa, livrar daquela situação? Qual tem sido? Porque é muito mais confortável pedir ao Senhor para nos livrar, para nos afastar, porque de fato não precisamos confrontar. E qual tem sido hoje? Qual tem sido o pensamento e a fala que temos feito diante do Senhor? E a outra pergunta: será que temos pedido ao Senhor com fé? Será que essa fé tem sido provada e confirmada para produzir a perseverança? Porque se não pedimos com fé, de fato, ao Senhor, ela não vai ser aprovada. A fé precisa ser aprovada para que de fato conseguimos essa perseverança em Cristo. Qual tem sido hoje a nossa oração? Somos chamados a nos alegrar, porque é um motivo real em passar pelas provações. Tiago, ele apresenta uma solução em agir de uma forma que consigamos passar sendo perseverante na palavra. Diz assim no capítulo 5: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, porque a todos dá liberalmente e nada lhes improsperará, e irá lhe conceder. Então tudo que iremos pedir ao Senhor, vamos pedir. Por vós somos nós que necessitamos de sabedoria. Então precisamos pedir ao Senhor. E nos leva a segunda lição, que a fé depende da sabedoria de Deus. E qual que é a solução, de fato, para entendermos que precisamos estar felizes ao passar por aprovação? A palavra do Senhor nos traz aqui, é a sabedoria. A sabedoria é viver corretamente em meio à prova, e é o que precisamos pedir a Deus. Estamos em prova? Estamos. Estamos sendo provados? Estamos. No primeiro momento, vamos entender que é o Senhor que fez com que essa prova fizesse parte da nossa vida. É uma oportunidade que Ele está nos dando de sermos melhores. Precisamos entender que para passarmos por essa prova, precisamos pedir sabedoria. Se alguém, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Deus está pronto para nos dar sabedoria. Deus, Ele nos dá a cura, mas a promessa dele é a sabedoria para nós passarmos por dificuldade. Deus nos abençoa, Deus nos dá livramento,
Pedimos ao Senhor Ele nos dá. O Senhor é bondoso. O grande compromisso dele é nos dar sabedoria para passarmos por essa dificuldade. Imagine que estamos no estágio que estamos evoluindo a nossa fé cristã. Precisamos pedir ao Senhor com essa fé. De fato, precisamos evoluir diante dele. Mas precisamos correr atrás de sabedoria que Ele vai nos dar. A sabedoria, ela é a ponte que nos liga diretamente aos planos que o Senhor quer e ao entendimento daquela palavra de Deus. Pedir ao Senhor sabedoria nos momentos difíceis. Parar para orar e pedir sabedoria. Quantos de nós têm feito isso? Quando estamos passando por provação, será que a primeira fala da nossa oração é sabedoria? Será que temos pedido ao Senhor que Ele nos dê sabedoria para lidar com aquele acontecimento? Qual tem sido a prova que o irmão tem passado hoje? Qual tem sido, de fato, os motivos hoje que temos passado por provações? Qual tem sido o nosso pedido diante de Deus? Tiago estava trazendo que aquele povo precisava escutar. Eles, de fato, estavam dispersos. Eles precisavam escutar, eles precisavam entender que essa palavra, imagine o tamanho dessa palavra dele sobre a vida deles. Precisamos procurar o Senhor e pedir sabedoria. No capítulo 6 diz assim: peça, porém, com fé e nada duvidando. A dúvida ela é cruel na vida do cristão. Pedimos ao Senhor criar essa dúvida, isso impede o nosso crescimento, impede de nos aproximar diante daquilo que estamos pedindo ao Senhor. Não há momento para termos dúvidas. Precisamos ter fé naquilo que estamos pedindo, sem dúvida. Tiago coloca assim: peça, porém, com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Ele coloca esse momento aqui como se fosse uma onda do mar, vai para lá, vem para cá, ele é agitada. Imagina aquilo que está pedindo sem fé. Estamos totalmente sem direcionamento espiritual. Estamos pedindo algo que nós nem entendemos se de fato vai nos ajudar ou não. Estamos correndo atrás ali, estamos correndo atrás do vento. Assim como uma onda do mar, que ela bate para lá e bate para cá, são as nossas vidas. Vive uma agitação doida. A gente quer correr atrás das coisas, quer que os negócios aconteçam, a gente acaba não parando para respirar, a gente não para para dormir, não para para descansar, não para para ler a palavra. Por quê? A nossa vida é uma agitação só. Assim como as ondas do mar. Talvez aquele problema que estamos passando é um problema que precisamos nos direcionar ao Senhor. Estamos pedindo com dúvidas e sem fé. Quando a gente pede sem dúvida e com fé, Deus entra e começa a direcionar aquela situação. Quando pedimos sabedoria a Deus, como o Tiago está mostrando, Deus começa a conduzir aquela situação. Quando de fato a gente não entende que isso sirva para nós, vamos ser como ondas do mar. Ela acaba batendo, só barulho, só agitação, e as coisas não acontecem. A gente acaba ficando sobrecarregado, cansado, e às vezes olhamos para um lado, olhando para o outro, e entendemos que Cristo não está conosco, mas é nós que não estamos pedindo a Deus com fé, com perseverança, e colocando aquele momento que estamos passando na presença do Senhor. E aí Tiago ele começa a dar sequência. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Está dizendo que o homem que ele pede de fato sem fé ao Senhor aqui, duvidando. Não suponha que esse homem alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobro, inconstante em todos os seus caminhos. Aqui na palavra do Senhor, quando traz para a gente aqui, né? Homem de ânimo dobro, a gente coloca como homem de duas faces. Homem que está olhando para um lado, está olhando para o outro. Augusto Nicodemos, né, acaba falando que é homem de duas faces. Uma das palavras fala que é homem de duas faces. A gente acaba um direcionamento para cá e outro direcionamento para lá. A gente acaba sendo sem sentido. A gente acaba sendo pessoas norteadas, pessoas que não têm um direcionamento, porque estamos pedindo de forma errada. Estamos pedindo ao Senhor, estamos procurando as coisas de forma errada. Não estamos pedindo com fé, não estamos diretamente na presença do Senhor. E qual tem sido hoje o momento que estamos vivenciando hoje? Será o que tem passado em nossas vidas? Será o que tem tomado conta do nosso coração? Será que temos um coração dividido, uma instabilidade cristã, uma inconsistência? Quando ele coloca aqui que esse homem de ânimo dobro, ele está falando que é um homem inconsistente, é um homem de capacidade duvidosa. Você não sabe se de fato o que ele quer, se ele quer de fato ir para frente, se ele quer ir para trás, ele está perdido.
é duvidoso a forma que ele está vendo. O prisma que estamos vendo é duvidoso. Como tem sido hoje o nosso coração? Somos desafiados a buscar sabedoria para enfrentar de forma adequada as tribulações. Tiago fala: quem é assim, a oração não é atendida, não recebe, não permanece e não avança. Precisamos estar com o nosso coração, estar com a nossa mente ligada 100% em Cristo. A nossa vida cristã, ela não tem espaço, não pode ter espaço para dúvida. Ela não pode ter espaço para inconsistência. Ela não pode ter espaço para instabilidade. O nosso coração não pode ser um coração dividido. Embora seja muito difícil a gente entender e colocar em prática, mas é o que a palavra nos ensina, é o que a palavra me ensina essa noite. É o que precisamos ser. Porque de fato, quando demos espaço para instabilidade, vamos ficar perdidos. E vamos passar por um momento complicado desse, não vamos ter a maturidade de poder absorver aquilo que Deus está nos dando de oportunidade de amadurecimento. Que é o amadurecimento cristão que eu e você precisamos. E assim ele começa dando sequência para a gente. E eu queria trazer para os amados o que estamos trazendo hoje para nossas vidas. O que temos hoje apresentado hoje ao Senhor? Como tem sido o nosso momento? Estamos passando por provação. Eu não sei a prova que o irmão está passando, eu não sei qual é o momento que o irmão está passando em sua vida, mas o que temos colocado diante do Senhor? Qual tem sido a nossa oração? Qual tem sido o momento que estamos ali aplicando ao Senhor aquilo que estamos vivendo? Qual tem sido o momento que estamos usufruindo daquilo que o Senhor coloca em nosso coração para nos dar calma, para nos dar paciência? Qual tem sido o nosso diálogo diretamente com o Senhor? A palavra do Senhor nos mostra que para nos entender as provações sobre as nossas vidas, precisamos de sabedoria. E essa sabedoria nossa, ela vem nos trazendo entendimento da fase que estamos passando. E para nos adquirir essa sabedoria, é um momento com o Senhor. E a fé, ela só é renovada, ela só é comprovada através da palavra de Deus. A fé, ela precisa ser confirmada, e a fé, ela vem com a leitura da palavra do Senhor. A leitura da palavra do Senhor é o momento que vamos estar falando, estar ouvindo o Senhor falar com nós. Como tem sido o nosso momento diante do Senhor? Talvez não estamos passando por momentos complicados, talvez não estamos entendendo essa provação que estamos passando, porque não temos tirado o tempo para poder orar ao Senhor e colocar nas mãos dele e falar: Senhor, eu acredito no plano que o Senhor tem para a minha vida. Embora de fato eu não consiga passar por esse momento sozinho, porque não vamos conseguir, o Senhor nos dá a capacidade de enfrentar as provações, mas qual é o momento que estamos derramando diante de Deus, a fase que estamos vivendo? E qual é o momento que estamos escutando ao Senhor, que vamos abrir a nossa Bíblia após a oração e Ele vai falar aos nossos corações, e vai nos acalmar, e vai nos direcionar, e vai nos dar sabedoria para podermos enfrentar essas tribulações. O diálogo do Senhor é uma troca. A gente ora a Deus, abre a palavra e Deus fala com nós através da palavra. A nossa fé é fortalecida, a palavra do Senhor mostra, a fé fortalecida, ela é confirmada e ela produz perseverança. Uma vez nós com perseverança, nós vamos ter o que? Sabedoria. É uma escada. O que Tiago nos mostra aqui é uma escada. E precisamos começar a ter um relacionamento direto com o Senhor. E uma aplicação final, amados, Tiago nos mostra aqui que as provações ela têm um propósito. A sabedoria é essencial e a vida é passageira. Tudo começa com a nossa identidade correta, sermos servos de Deus. E como aplicação final, na provação precisamos permanecer firme, na dúvida, buscar sabedoria com fé, na possibilidade, confiar que tudo passa. Sua fé é firme ou ela está instável? Como tem sido hoje? Qual tem sido o nosso momento? Eu queria que a igreja que se curvasse as suas cabeças, para que venhasse falar com o Senhor nesse momento, entregar nossas vidas na presença do Senhor, dizer para o Senhor: Pai, está doendo, as provações que eu estou passando eu não estou suportando, realmente está muito complicado, eu estou com muita dificuldade de passar por essa dificuldade.
preciso da sua ajuda, eu preciso do seu carinho, eu preciso dos seus braços, eu preciso que o Senhor esteja conosco, eu preciso que o Senhor possa conduzir a minha família. Eu de fato não consigo conduzir de forma só, de forma sozinho, eu preciso que o Senhor esteja comigo. Entregue ao Senhor, entregue os momentos que estamos vivendo, as provações, vamos colocar, vamos encher o nosso coração de alegria. E nesse momento vamos entender que essas provações, ao lembrar delas, que há um motivo do Senhor em cima de cada prova. Todos os momentos que estamos vivendo hoje, o Senhor está nos direcionando a uma maturidade cristã. A sua fé é firme ou estável? Você tem preservado, perseverado ou você tem desistido? A perseverança ela precisa fazer parte do DNA cristão. A caminhada cristã ela nunca será fácil. Jesus mesmo nos mostrou que não seria fácil. E talvez nós mesmos entendemos e colocamos em nossa cabeça que seria fácil. Mas tanto os apóstolos como a palavra e a história mostram que passaremos por provações e que não seria fácil. Então acho que é interessante a gente colocar em nossas vidas que precisamos entender que vamos passar por essas provações. Então começarmos a entender que precisamos pedir maturidade do Senhor, precisamos pedir discernimento, precisamos pedir ajuda. E para isso precisamos nos orar, precisamos buscar, precisamos escutar Ele através da Tua palavra, para que assim possamos nos aproximar mais dEle. Precisamos ter uma fé firme, uma fé inabalável, uma fé que é voltada diante do Senhor, que essa fé de fato ela nunca venha a ser vencida e essa fé possa ser comprovada. Assim como aquele povo estava vivendo uma incerteza, talvez alguns familiares não estavam abraçando a ideia, estavam sendo perseguidos, mesmo assim mantiveram a sua fé inabalável. Precisamos manter a nossa também. E para fecharmos, a fé verdadeira é provada, é dependente de Deus, não se apoia no temporário, ela permanece, amadurece e glorifica a Deus. Maravilhoso Deus e Pai, eu quero te agradecer nessa noite, Deus, por ter nos abençoado até aqui, por tua palavra ter falado no meu coração durante essa semana. Deus, como precisamos, como preciso pedir ao Senhor sabedoria para passar por essas provações. Deus, que o Senhor possa, que o Teu Espírito Santo, Deus, nessa noite possa entrar em nossos corações, nos confortar e nos trazer a calma, a tranquilidade da Tua palavra. Que não venhamos, ó Pai, continuar sendo assim como ondas agitadas, batendo para lá e batendo para cá, correndo para lá e correndo para cá, fazendo barulhos, ó Deus. Que venhamos acalmar diante do Senhor, que venhamos entender, ó Pai, colocar as nossas dificuldades e as nossas provações diante de Ti, para que o Senhor possa nos conduzir da melhor maneira, e que venhamos amadurecer e termos uma fé comprovada em Ti, ó Deus. Esteja conosco, ó Deus, esteja com a Tua igreja, abençoando, nos guardando. Deus, que o Senhor possa nos despertar, ó Pai, a estarmos orando, a estarmos buscando a Tua palavra, a estarmos confessando a Ti, ó Deus, buscando sabedoria para passar os momentos de dificuldade nas nossas vidas que iremos passar. Esteja conosco, Deus, ao decorrer, Deus, desse momento, que Teu Espírito Santo venha nos fortalecer, nos direcionar e trazer um novo prisma sobre provação. Sabemos que o Senhor está conosco e o Senhor está nos forjando para que venhamos a Deus mostrar esse metal, essa pureza que está dentro de nós, para que venhamos refletir para o mundo. Esteja conosco, esteja com a Tua igreja, abençoando, sustentando, livrando, Deus, e trazendo para cada um que a certeza e a vontade de hoje estamos enfrentando essas provações diante da Tua amada e santa presença. Esteja conosco.